paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 11 de janeiro de 2022. Hoje eu quero mandar um abraço pro Marcão. O Marcão é lá de Porto Alegre, um colega especial, corredor assim como eu também. Fomos juntos à África do Sul fazer uma ultramaratona e o Marcão acabou aí se tornando alguém do meu círculo de amizade, a quem eu tenho um carinho muito grande também, embora a gente não se fale muito porque moramos longe um do outro, né? Mas Marcão, um abraço aí para você e para sua família, que Deus abençoe cada um de vocês aí em Porto Alegre, e vamos continuar firme a nossa leitura, viu? Já te mandei o certificado do ano passado, né? Esse ano eu quero ver de novo, hein? Vai ser uma bênção, glória a Deus. Muito bem, gente, hoje é dia 11, nós vamos ler os capítulos 31 e 32 de Gênesis, só esses dois capítulos. Hoje a leitura vai ser mais rápida, teoricamente, vai ser mais rápida, tem pouca coisa. Eu quero, antes de iniciar a leitura aqui, lembrar você de compartilhar, né? Eu sempre falo aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e também se você é novo, tá chegando aqui, eu tenho na descrição, tá chegando agora, eu tenho aqui na descrição do vídeo um link sobre a explicação desta leitura que nós estamos fazendo. Seria importante que você assistisse esse vídeo para você entender aquilo que nós estamos fazendo ao longo do ano, tá bom? E ali também tem um link para você baixar o plano de leitura, o plano digital, né, dessa leitura que nós estamos fazendo, corrida da Palavra de Deus esse ano, tá bem? Muito bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje então nós vamos ler capítulos 31 e 32. A gente está lendo a história de Jacó. A gente leu no dia de ontem a questão lá dos animais, como Deus o abençoava, e ele também não era bobinho não. Labão era muito esperto, mas ele também, com o tempo, ele foi ficando um pouquinho esperto. E hoje nós vamos ler que Jacó vai fugir de Labão, e Labão vai atrás dele, você vai perceber. O conflito entre Labão e Jacó, o acordo entre Labão e Jacó. Depois nós vamos ver também o encontro que vai acontecer, o início, né? O encontro entre Jacó e Esaú, lembra o irmão que ele tinha enganado, entre aspas? Então agora ele está voltando para sua terra. Jacó está voltando lá para a terra do seu pai, Berseba, Hebron, e ele vai se encontrar com Esaú. E o problema é que Esaú queria matá-lo, né? E aí nós vamos ler também aquela questão da luta de Jacó com Deus, e aqui o nome dele vai ser mudado. É importante esse capítulo, porque daqui vem um nome muito famoso que nós conhecemos hoje, o nome de uma nação muito famosa. Então Deus vai mudar o nome dele. Então o capítulo 31 de Gênesis diz assim, capítulo 31, versículo 1: Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. Não é verdade. Jacó só estava fazendo a parte dele. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Não, ele trabalhava muito. E isso acontece até os dias de hoje. Quando você luta muito e você consegue alguma coisa, tem sempre alguém falando que você adquiriu aquilo e fica te invejando. Isso é normal, tá, gente? É normal, viu? Não esquenta a cabeça, não. Continue fazendo a sua parte, vá adiante e deixa os críticos pra lá. Vá em frente, larga os críticos de lado. 31, versículo 2. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes.
Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão meu salário, o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: os listrados serão seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo Deus tirou os animais de seu pai e deu a mim. Que culpa ele tinha? Nenhuma. Versículo 10. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras que eram listradas, salpicadas, emalhadas. Deixa eu ler de novo aqui, versículo 10. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: estou aqui. E o anjo disse: levante os olhos e vê, e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Ô, gente, aqui tem um código poderoso. Tem um código poderoso. As pessoas podem até te prejudicar, mas se você estiver na brecha de Deus, fazendo a vontade de Deus, não se preocupe, porque Deus vai cuidar de você. Tá vendo como é precioso? Ai, Jesus. Que coisa. Versículo 13. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se e saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal, não herdamos coisa alguma ou riqueza alguma de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Olha que terrível. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nosso e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos. Lembra da importância do camelo que eu falei lá acho que na leitura de ontem, se não me engano? Era o meio de transporte, era o Uber da época. O Uber da época se chamava camelo. E conduziu adiante de todos os seus rebanhos, juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai. Isso foi errado. E os levou consigo. Você está vendo? Eles, além de tudo, eram meio assim idólatras em algumas coisas, né? Interessante isso também. Assim Jacó enganou Labão o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Conflito entre Labão e Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de seus parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão o arameu e disse a ele: estou avisando. Olha só. Deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou o seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e música ao som de tamborins e harpas. Mentira, ele não ia fazer nada disso, ele só estava interessado na bênção. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles?
Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Olha só. Jacó respondeu: fugi porque tinha medo, ou porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Aquele é um jogo mental também de conversa aqui. Não foi bem isso não, mas tudo bem. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertence, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu a devolverei. Ele era muito sincero, Jacó também, ele não fazia nada de errado. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela de seu camelo, e estava sentado em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse a seu pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens? Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de todos os parentes nossos que estão aqui, para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão, o temível Deus de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Jacó também era bom de fala, viu? Bom de conversa. Versículo 43, o acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Olha que não tinha nada a ver. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros da família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta e Jacó o chamou de Galeide. Jegar Saaduta ou Galeide significa monte de pedras do testemunho.
Montes de pedra do testemunho. Versículo 48. Labão declarou: este monte de pedra servirá de testemunho para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado Galeide. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de me prejudicar. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Capítulo 32. Agora nós vamos ver esse encontro com Jacó. Encontro, de Jacó com Deus e também com o seu irmão Esaú. Nós vamos ver essa reconciliação na leitura de amanhã, mas hoje nós vamos ver esse pré. Acontece coisas importantes aqui, preste atenção nesse 32. Quando Jacó seguiu viagem, versículo 1 do capítulo 32, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Olha só. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus? Por isso chamou o lugar de Manaim. Versículo 3. Jacó envia presentes a Esaú. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhe: dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú: assim diz seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e de meu Deus, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me dissestes: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, seu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Tu me prometeste:
certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Gente, isso era só presente, imagina o quanto ele tinha. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais e mantenham uma certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam: eles pertencem a seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos os que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe ele receberá amistosamente, vai me receber amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Olha só que interessante esse texto. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: olha, isso é importante, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Israel significa Deus luta, né? Que coisa interessante, né? Versículo 29. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. Peniel significa face de Deus, né? O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Essa é a palavra de Deus, que ela abençoe a sua vida e a gente se vê amanhã na nossa próxima leitura. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva, deixa o seu like, tá bom? Aleluia, louvado seja o nosso Deus.